Paz do Senhor, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pod Life, o seu podcast favorito. E agora vamos apresentar... Peraí! Irmã, tem que falar pro povo, compartilhar, comentar, curtir. Bem pensado, amiga. Galera. Fala aí, então. E você está assistindo, não esquece de comentar, compartilhar e curtir. E se inscrever. Oh, yes, com certeza. É isso aí. E, gente, então, já que você me cortou, deixa eu continuar, né? Nós temos hoje um setup muito especial. Vocês viram que na semana passada nós já mostramos um cenário diferente. Hoje tá ainda mais diferente, porque aqui tá outro nível. Vocês estão me entendendo? Alto E nível. se prepara, porque tem coisas maiores ainda vindo. Então, fica aqui ligadinho, não perca. E você já sabe, compartilha também. Agora, além de nós, hoje nós estamos fazendo de um jeito diferente, porque nós Verdade. temos mais alguém especial participando. O que, Oh, que é, yes. amiga? Você já conhece, é o nosso pastor Anderson, que vai estar comentando sobre o assunto com base bíblica. É Seja isso bem-vindo, aí. pastor. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, pastor. É uma honra ter o senhor aqui com a Sempre. gente. Não, vocês sempre arrumando alguma coisa pra mim, né? Então, É porque pra não dizerem que a gente tá tirando... Hoje o assunto é um pouco polêmico, entende? Então, pra não dizer que é apenas vindo da nossa cabeça, a gente quer trazer a base bíblica, que é a nossa base Of course, mais com bíblica. É o nosso pra pastor. dizer que não são as vozes da cabeça de vocês. Exato. Então, vocês me trouxeram aqui, assim, pra respaldar vocês. Claro. Exatamente. Com Amém, certeza. que bom. E Vamos lá. também nós temos a nossa... Peraí. Convidado. E também nós temos a nossa convidada, Poliana Tomás. Oi, Seja muito bem-vinda. Mais que especial, gente. Lindíssima. Com certeza. E quem é da nossa igreja já imagina sobre o que nós vamos falar, tendo a Poliana aqui. Mas pra você que ainda não é da The Life, inclusive tá perdendo seu tempo, eu gostaria... Brincadeirinha! Rapaz, tá certo isso? Enfim, pra você que ainda não é da The Life, nós vamos te falar. A Poli, ela vem aqui na nossa igreja há muito tempo já com o Ministério da Dança, Sim. Life Dance. E esse é um assunto muito polêmico. Hoje nós vamos falar sobre a dança como ferramenta de adoração. Então se prepare que tem muito aí. Poli, seja muito bem-vinda mais uma vez. Que honra ter você aqui. Muito Sempre. obrigada, o prazer é todo meu. E Poli, fala aí um pouco pra gente, já que nós vamos falar de dança, né? Já vamos direto pro assunto. Como que surgiu pra você o Ministério da Dança? O Ministério da Dança surgiu no momento mais difícil para minha família. Porque eu descobri a dança quando meu pai se desviou da igreja e eu fui encontrar alguma igreja que eu poderia ir e que eu gostaria de participar. E eu era da Assembleia e eu fui numa igreja batista. E na igreja batista, quando eu fui visitar, eu encontrei o Ministério de Dança participando. E no primeiro momento, na minha primeira vista, eu falei, ai, é pecado, porque eles ensinam como pecado. Só que cresceu dentro de mim um amor muito grande por aquilo. E por eu ser filha de pastor, geralmente as pessoas falam que todo filho de pastor canta. E Já eu sou ouvi essa. terrível, sou terrível para cantar. Então eu falei, quando eu cheguei lá, as meninas me chamaram para dançar, por eu ter gostado também da dança. Acabei aceitando novamente a Jesus, porque eu tinha saído juntamente com meu pai. E eu comecei ali a ter um amor pela dança, neste momento. Uau! E como que foi, assim, pra você? Porque você falou que as meninas simplesmente chegaram e te chamaram pra dançar. Foi quanto tempo depois? Porque, peraí, vamos voltar lá pra gente se entender, para as pessoas saberem também. Quantos anos você tinha naquela... Tinha 10 anos. 10 anos! Eu achei que você tava Uau. falando coisa, assim, Não, já adulta. Tinha Eu também. 10 anos. 10 Uau. anos, uau! 10 Pensa. aninhos. Isso já nos mostra que você não precisa esperar crescer ou esperar o tempo passar para você começar a ser ativo no seu ministério, né? Verdade. Deus, ele usa as crianças, porque 10 anos é uma criança. E você falou que as meninas te chamaram para cantar, para dançar, perdão. Dançar. E como que foi para vocês? Foi tipo assim, ok, então vamos. No início, eu senti um pouco de dificuldade. Uhum. Pelo fato da questão de ter colocado no nosso coração desde pequeno que a dança é pecado. Só que depois eu vi que era o que eu gostava. Porque falei, não, eu gosto de dançar. E eu era uma criança, né? Não é nos adultos. Então eu dançava juntamente com as crianças. E eu gostava. E começou ali
A gente vê, inclusive, você falou que você ouvia muito que a dança é pecado. Isso eu também já ouvi. E muitas pessoas ouvem. Inclusive, recentemente, nós fomos ministrar. Porque, gente, eu também, de vez em quando, A irmã apareço também. ali. Dá uma Faço parte do ajuda! Ministério da Dança, aleluia. E não também quanto a pole, mas tô entrando agora. Tô aprendendo Não, de pouquinho em gente, pouquinho. ela tá falando isso, mas olha, ela tem a técnica maravilhosa. Amém, Tá bom? amém. A gente vai se As duas complementando arrasam. ali. Muito Deus, bom, Deus nos ela dá arrasa. graça e a gente vai girando o manto. Mas enfim. E eu também já ouvi muito essa questão da dança ser pecado. Inclusive, eu comecei a fazer aula de dança quando eu tinha 9 anos de idade. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Você lembra que E na época eu fiz danças clássicas, balé, dança contemporânea, que é a base para todas as danças e a base que a gente usa principalmente nessa dança que a gente espontânea que a gente tem na igreja. E aí chegou um momento da minha vida que quando eu tinha, eu acho que quando eu tava para me formar com 16 anos, foi me feito uma proposta, na verdade, um comentário, eu com meu pai também, filha de pastor. E a conversa era o seguinte: agora você tá mais velha e agora você escolhe. Ou você dança, ou você adora a Deus. Então, era ou a dança ou a igreja. Uau. Foi literalmente isso que me foi falado. Porque a esse ponto, eu tava ministrando, tava indo cantar em algumas igrejas. E aí tinha todo esse preconceito. Não, se você dança, você não pode cantar. Se você dança, você não pode adorar a Deus. Porque a dança é uma coisa maligna, a dança é pecado. E aí entra a minha pergunta pro senhor, pastor. Por que que as pessoas colocam a dança nesse lugar de pecado? Então, o que acontece normalmente nesse ambiente de igreja, nesse ambiente de culto, nesse ambiente de fé em que nós estamos inseridos, é que alguns líderes, eles tendem a chamar de pecado ou de proibir ou dizer que não é de Deus aquilo que eles desconhecem ou aquilo que eles não gostam. Porque muitas das vezes, na hora de construir uma comunidade de fé, algumas pessoas querem construir essa comunidade de fé baseada nas suas preferências. E porque todas as pessoas, às vezes, todos nós, a gente carrega algum tipo de bagagem, de algo que nós aprendemos. Então, alguns líderes, eles aprenderam de alguém que talvez não gostava, não apreciava a questão da dança. Aprendeu que isso era pecado e foi apenas replicando isso. E nunca se atentaram. Isso não acontece apenas para a dança. Existem muitos outros elementos inseridos nesse ambiente de culto, nesse ambiente de igreja, que é chamado muitas das vezes de pecado, que é demonizado e que, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não existe nada disso. É apenas as crenças ou as preferências das pessoas em ação. Então, por exemplo, existe uma certa resistência por parte de algumas igrejas, de alguns líderes com a dança, porque é óbvio que existe, principalmente num contexto de mundanismo, existe uma sensualização da dança. Então, as pessoas, quando você fala em dança, qual é a referência mais forte que as pessoas têm? Dessa dança voltada para o lado, muitas das vezes, da sensualidade, da promiscuidade, para essa dança, sim, que é pecado, não a dança pela dança, mas a maneira como isso é apresentado. E existem pessoas que têm dificuldade de enxergar a dança como um elemento de adoração a Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olha só que coisa extraordinária. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 14, um dos maiores avivamentos que aconteceu em Israel. O rei Davi, ele trouxe a arca de volta para Jerusalém. Saul havia governado 40 anos sobre Israel e a arca do Senhor, símbolo maior, máximo da presença de Deus, não estava lá. Quando Davi assume o reinado, uma das primeiras coisas que Davi faz é mandar trazer a arca.
trazer a arca de volta, trazer a presença de Deus de volta, trazer a glória de Deus de volta para Jerusalém. E nesse momento de grande avivamento, a palavra do Senhor diz assim, 2 Samuel 6:14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. O rei Davi, juntamente com toda Israel, trouxeram a arca do Senhor, dançando na presença de Deus com toda a sua força. Usando, inclusive, uma estola sacerdotal, a roupa que o sacerdote utilizava quando ministrava ao Senhor no Santo dos Santos. E aí, se nós olharmos, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo de número 28, verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Em toda a orla da sobrepeliz farás romã de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça os seus unidos quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. Quando Deus estabeleceu o culto a Deus em Israel, ainda no tabernáculo, quando Israel se movia no deserto, o tabernáculo ele era um protótipo daquilo que haveria de ser o templo no futuro. Ele era montado e desmontado à medida que Israel ia caminhando no deserto. E Deus estabeleceu, o padrão de culto foi estabelecido por Deus. Tudo que Deus mostrou a Moisés, Deus ordenou que fosse construído de acordo com o modelo que Deus mostrou a Moisés, segundo a planta original na eternidade. Então a roupa, até mesmo a roupa do sacerdote, foi um modelo dado por Deus. E é interessante que o sacerdote ele deveria vestir essa estola sacerdotal, que era feita de linho fino, e ele tinha um cinto amarrado. E esse cinto ele tinha uma romã e um sino. Uma romã e um sino, amarrado na cintura do sumo sacerdote, para que quando o sumo sacerdote ministrasse diante do Senhor, ele deveria trazer consigo um dom simbolizado no sino e um fruto simbolizado na romã, já fazendo uma ponte para aquilo que haveria de ser no futuro, porque Deus o tempo todo ele tem aquela visão do futuro. Lembra, o Espírito Santo ele concede à igreja 9 dons e ele gera nos crentes 9 frutos. Então Deus estava dizendo assim, ó, eu quero que vocês ministrem diante de mim, trazendo sempre dons e frutos. Mas é interessante que essa estola sacerdotal, ela era uma roupa, era como se fosse uma túnica, um vestido longo. Para que esse vestido longo? Para dar ao sacerdote mobilidade, movimento, quando ele estivesse na presença do Senhor. Porque só ele podia entrar no Santo dos Santos. Então, quem estava do lado de fora precisava saber se o sacerdote estava vivo ou se ele tinha morrido. Porque se ele entrasse na presença do Senhor em pecado, ele morria. Mas as pessoas não podiam entrar lá dentro sequer para retirar o corpo. Nesse cinto que eles traziam
amarrado na cintura, tinha uma parte desse cinto, uma corda, que ela ficava por lá de fora. E os sacerdotes auxiliares, eles ficavam no lugar santo, antes do véu, ouvindo o barulho do sino, enquanto o sacerdote ia ministrando Uau. na presença do Senhor. Uau. Se houvesse silêncio lá dentro, é porque então o sumo sacerdote tinha entrado em pecado e o Senhor tinha fulminado. E eles iam e puxavam então o corpo para fora. Porque para ministrar diante do Senhor, tem que ter vida, Uau. tem que ter mobilidade, tem que ter essa liberdade. Porque, afinal de contas, o Espírito de Deus, se a gente for olhar de uma maneira etimológica, a palavra Ruach HaKodesh, que é a palavra, o termo usado para o Espírito Santo, desde lá de Gênesis, e criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, mas o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. É a mesma palavra de Atos 2, o Ruach HaKodesh veio por sobre os discípulos de Cristo. Qual que é a ideia dessa palavra? O que é o Espírito Santo? Ele é um vento em movimento que movimenta. Ele é um sopro em movimento para movimentar. Então, é necessário que, desde sempre, Deus quer essa liberdade, essa mobilidade, como uma maneira, como uma forma de adoração ao Senhor. Desde que haja santidade. Porque o padrão de Deus é a santidade. E as pessoas, elas vão pegando as suas preferências e vão limitando aquilo que Deus não limitou. E acontece muito isso com a música e com a dança, porque as pessoas, cada um tem as suas preferências musicais. Então existem pessoas que eles pegam as suas preferências e tudo aquilo que é diferente daquilo que eles preferem, eles vão chamar de pecado ou vão proibir. E, na verdade, tanto a dança quanto a música, ela é uma habilidade, é um dom de Deus. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém do Pai das luzes, em que não há sequer sombra de variação. Agora, a maneira como as pessoas vão usar isso é que vai determinar se vai usar para a glória de Deus ou se vai usar para o reino das trevas. Então não tem problema e não tem pecado nenhum em utilizar a dança como instrumento de adoração ao Senhor. Uau, muito forte. E, Poli, como que o Ministério de Dança funciona? É espontâneo, pelo Espírito Santo que vai conduzir a dança? Ou é técnica? Fala um pouquinho sobre isso. Então, tem vários módulos que a gente utiliza, fórmulas que a gente utiliza no Ministério de Dança. Tem a técnica, que são pessoas que já têm, estudaram a dança, que sabem passos. Eu sou movida pelo Espírito. Eu não fiz nenhuma aula, pretendo fazer, porque é, sim, muito importante se aprofundar, estudar sobre o que você faz para o Senhor. Sim. Isso é muito importante. Só que eu sou movida pelo Espírito. Desde quando eu entrei no ministério, que eu falei com vocês da dança, eu tinha muita dificuldade de acompanhar. Quando elas me chamaram para se tornar líder do ministério, eu já tinha meus 15 anos. Quando eu fui a líder do ministério, para fazer os passos com mais meninas, eu fazia os passos e já falava, gente, por favor, grava. Porque quando eu ia fazer novamente,
eu já fazia outro passo. Uau. Eu não conseguia fazer novamente o mesmo passo. Eu tenho essa dificuldade até hoje. Tanto que aconteceu na nossa igreja, uma vez que a gente foi dançar com as meninas, eu fiz o passo e estava tudo certo. Só que chegou lá, eu liguei. Eu literalmente me liguei no trono e fui. Quando eu fui, eu já fiz outros passos. E não é que eu sempre ensino para elas, não me acompanham. Vocês têm que aprender a coreografia. Quando a gente faz em grupo. Porque eu sou movida pelo Espírito. Se eu ligo, eu não consigo fazer o mesmo passo que eu ensinei. Porque naquele momento ali é como se ele me pegasse e me levasse. E me transformasse. Porque a dança para mim é a minha cura. Uau. A dança para mim não é só o que eu entrego para as pessoas e que eu recebo de Deus ali. Então, muitas das vezes na dança é o momento onde eu estou mais quebrada. Uau. É o momento onde eu estou mais ferida, mais quebrada, é onde ali que Deus me pega e me dá amor, me dá carinho, é onde Deus me transforma. Uau. É naquele momento da dança. Então, assim, na questão quando eu danço espontâneo, é muito mais fácil para mim, mas eu danço com as meninas e às vezes assim eu fico bem tensa quando eu danço junto por esse motivo, porque eu sou movida muito pelo Espírito. Uau. Então eu fico bem mais tensa, mas é uma coisa que eu estou trabalhando em mim, porque eu preciso. Eu gosto muito de dançar juntas, principalmente com a Taunay, gente, ela é uma benção. Eu gosto muito de trabalhar, de linda. dançar com ela. E agora a gente está tendo mais meninas no ministério e está sendo uma benção. A gente tem a Lari agora, tem a Alessia, e está crescendo o ministério, temos a Teté. Então, assim, Deus está enviando mais pessoas e esse é um trabalho que eu devo fazer em mim. Quando eu danço sozinha, vocês vão ver que às vezes até a minha feição é diferente, porque eu estou literalmente ligada. Eu estou literalmente, assim, entregando tudo e nada, tudo que eu tenho, que eu estou entregando ali. E quando eu estou em grupo, né, quando a gente está em equipe, eu tenho que ficar, assim, com a mente, tipo assim, não, é aquilo que eu tenho que fazer, porque senão, se eu ligar... Uau. E é impressionante você falar, porque quem te vê, a gente que já te viu ministrar, nunca fala que você nunca fez uma aula de dança. É literalmente como a gente fala, é dom de Deus. Porque quando é um dom de Deus, já tá ali natural. Eu, particularmente, nunca diria que você nunca fez uma aula de dança, porque parece que aquilo ali já é parte de você. Você é literalmente uma profissional quando a gente vê, né? E isso que você falou é algo muito interessante de ir além da dança, mas se transformar em uma adoração. Porque a adoração é exatamente isso, é quando a gente é capaz de entregar. E enquanto nós estamos entregando, entra aquilo que o pastor pregou hoje. Nós vamos recebendo. E quanto mais de nós entregamos, mais do Senhor nós recebemos. Assim como Davi, pastor leu aqui agora, ele dançava com todas as suas forças. E eu imagino que era isso. Dançar além daquilo que ele é capaz. Além do sentimento. Além dos pensamentos. Além daquela autocrítica de, poxa, eu não consigo, né? Mas outra coisa que é muito interessante, enquanto o pastor estava falando desse vento, desse movimento das vestes, até as roupas que o Ministério de Louvor usa, aqui, por exemplo, da The Life, quando a gente vê essa excelência, esse movimento, as vestes se movimentando, sabe? A gente sente realmente a presença de Deus, Verdade. né? E isso é algo muito lindo. Uma vez eu estava parando para pensar e a gente sabe que tudo adora ao Senhor. A natureza adora ao Senhor. E quando nós estávamos conversando, vindo acho que do Retiro das Irmãs, né, amiga? E nós estávamos falando no carro sobre essa, de certa forma, esse preconceito, essa perseguição que o Ministério de Louvor sofre, principalmente por ainda não ser totalmente aceito como uma forma de adoração por muitas igrejas que se consideram extremamente conservadoras. Ministério de dança. Exato, gera uma certa dúvida naqueles que vêm e naqueles que fazem. Mas quando a gente olha para a natureza, a gente vê o vento soprando. E mesmo que não tenha quem dance, a gente vê as árvores dançando. A gente vê as flores se movimentando. Não tem gente ali, mas a natureza ainda responde à adoração. Se os passarinhos cantarem,
assim como nós adoramos, se nós deixarmos de adorar, as pedras vão cantar, mas se nós deixarmos de dançar, as árvores ainda vão se Tem movimentar. várias formas de O vento adorar. ainda. Exato, o vento não Uhum. para de soprar. Isso que é o mais bonito. Yeah. A gente vê que não para em nós. Não é É. porque eu não quero fazer que o Senhor vai deixar de operar. Uhum. Ele operava e ele continua operando e vai continuar fazendo isso. É algo lindo de ver, Poli. E quando alguém quer entrar no Ministério de Dança, o que eles precisariam fazer? Tipo, ele Para precisa fazer uma aula de participar. dança? Precisa ter chamado? Como que funciona essa questão? Então, todo mundo que às vezes chegam, né, que tem vontade de ministrar, eu sempre converso com a minha pastora antes. Eu sempre levo para a liderança, né, a pessoa que está querendo entrar no ministério. Aí a pastora, geralmente, juntamente comigo, a gente senta, a gente conversa e a gente vê a questão da pessoa. Eu não falaria agora, neste momento, porque nem eu tenho curso ou aula de dança. Então, eu sou movida pelo Espírito. E quem quer participar, eu creio que assim seja o que eu mais peço à pessoa, é que a pessoa tenha vontade de adorar. É a vontade de adorar, porque eu não posso cobrar uma pessoa até mesmo uma coisa que eu não tenho. E eu não posso colocar como eu posso falar para vocês? Uma pedra numa pessoa, não, se você não tem um curso, ou se você não tem nenhum movimento, você não pode adorar. Sendo que uma pessoa, às vezes, que nem sabe se movimentar, a adoração dela chega primeiro a Deus do que a minha. Então, é a vontade de entregar algo para o Senhor. A vontade de dançar, a vontade de... eu posso entrar nesse ministério, eu tenho um sonho de dançar. E, às vezes, a pessoa quer fazer algo para o Senhor que, por exemplo, um louvor ela não consegue. Yeah. Mas ela consegue dançar. Porque às vezes já dançou no mundo, então ela pode incluir ali, eu já dancei no mundo, eu posso dançar para Deus. Então o que eu peço é que as pessoas tenham vontade, desejo, sede de adorar a Deus. Porque através dessa sede, dessa fome, dessa vontade, o resto o Espírito Santo move. Uau, forte. Então a gente não precisa cobrar assim. E uma coisa que eu sempre peço é a pessoa também orar, né? A gente sempre, quando eu vou ministrar, eu oro, a gente tenta jejuar no dia, orar. Então, assim, é uma forma mesmo de se entregar. O que você fez durante o dia todo? Você vai, igual quando eu vou dançar na igreja, no louvor. Gente, não é só vestir uma roupinha de dança e se entregar ali no momento. É o que você fez antes. O que você fez antes? O dia todo você fez o quê? Você se entregou? Você orou, pediu ao Senhor para te cobrir, pediu ao Senhor para derramar o sangue dele naquele momento, para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Então, assim, o ministério de dança, ele não é só... já sofri muitas palavras, né? A Taunay uma vez já conversou muito comigo sobre isso, porque a gente, né, pastor, igual o senhor explicou agora, não é pecado, né? Só que vem muitas pessoas que têm isso até hoje. Geram dúvidas. Geram dúvidas até hoje. Tanto que, a vez que a gente nós apresentamos, eu e a Taunay e a Larissa, nós três apresentamos no chá. Larissa é a esposa do diretor. Salve gente. pra Larissa. A gente fala Larissa, os olhos do diretor brilham. Brilha. Ali, Nós três apresentamos no chá das mulheres. E, no final, uma mulher deu um testemunho pra gente falando que ela não gostava de jeito nenhum de Ministério de Dança. Uau. Só que quando ela viu a gente, ela viu a diferença. Então, assim, não é sobre só o dançar. O que nós preparamos para o Senhor, para que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Yes. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o requisito de entrar no Ministério de Dança é você ter a sede, a fome de Uau. adorar a Deus. Uau. Yes. Forte. É verdade. As pessoas, elas, como eu disse anteriormente, elas erram muitas das vezes porque elas querem transferir as preferências delas ou as não preferências delas e chamando de Deus ou não é de Deus aquilo que, na verdade, é só a opinião delas. E, infelizmente, existe, sim, muito preconceito em relação a isso. Existem, sim, pessoas, como você disse, que elas são travadas, elas são fechadas em relação a isso. Mas, aqui na The Life, por exemplo, eu não vejo as coisas dessa forma. Pelo contrário,
Eu acredito nisso. Amém. Na dança como uma forma de louvor, de adoração a Deus, porque, inclusive, quando a gente olha também no original a palavra adorar, tem uma palavra no hebraico que significa, a palavra é avodar, que significa trabalho, serviço, prostrar-se. Então, todas as vezes que alguém estiver trabalhando em prol do reino de Deus e para Deus, ele está adorando. Não existe um padrão para a gente chamar de adoração. O que o culto a Deus tem que ter, santidade, porque o sacerdote, quando ele entrava com a sua veste sacerdotal, com a sua estola sacerdotal, com as romãs e os sinos, ele tinha que carregar na testa dele a descrição santidade ao Senhor. O que tem que ter no culto a Deus? O culto a Deus tem que ter santidade. O culto a Deus tem que ter ordem e decência. Essa é a liturgia do culto. Santidade, ordem e decência. Agora, a adoração a Deus, quando a Poliana, ela não é só a líder do Ministério de Dança. Oh, yes. Ela é a líder também do Ministério da Limpeza. E da Yes. recepção. E da recepção. Então, quando elas estão aqui limpando a igreja, elas estão avodando, Yeah. Uau. avodar. Yes. Elas estão trabalhando. Se elas estão trabalhando, elas estão adorando a Deus. Porque toda entrega que nós fazemos a Deus, seja através do canto, através da dança, através da pregação, através do trabalho, da limpeza, da cantina, da cozinha, da recepção, tudo aquilo que nós fazemos para Deus e em prol do reino de Deus é adoração. O problema é que os religiosos, eles querem colocar Deus dentro das suas preferências. Existem pessoas que eles, por exemplo, não gostam de barba. Eles não gostam de barba. Então, o que eles dizem? Barba é pecado. Yeah. Quando, na verdade, é só a preferência deles. Existem pessoas que não gostam de maquiagem. Então, o que eles vão chamar? A maquiagem é pecado. Quando, na verdade, é apenas a preferência deles. Um outro erro que a gente vê que acontece muito, de maneira em geral, as pessoas têm mania de separar a sua vida entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Existe essa ideia de uma secularização da nossa vida. Se alguém verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus, e você é uma nova criatura, você nasceu de novo, tudo o que você faz é para Deus. O seu respirar é para Deus. Uau. Tem que ser para a honra e para a glória de Deus. O seu dormir, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve no livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28, Paulo diz assim: pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você falando aí do chá das filhas do rei, recentemente nós tivemos o encontro das filhas do rei lá em Newark também. É desse que você estava falando? Desse, Pois é.
eu estava lá. E eu me lembro que quando começou o chá, como a gente sempre faz, tanto nos nossos cultos, como em qualquer coisa que a gente faz, porque eu sempre digo que aqui na The Life a gente não faz eventos. A gente cria oportunidades para as pessoas serem abençoadas, para as pessoas serem tocadas por Deus. Então, tudo que a gente faz é debaixo de jejum, de oração, é como propósito. A pastora Tatiane, ela começa a preparar com muita antecedência todas as atividades que ela faz com as filhas do rei. Tudo é feito debaixo de jejum, de oração, de lágrima. E lá no momento também, a gente sempre começa, tanto os nossos cultos, as nossas reuniões, a gravação aqui do nosso podcast, tudo a gente faz com oração. Porque o nosso objetivo é honrar, glorificar a Deus e impactar e tocar as pessoas. Então, nesse encontro, por exemplo, das filhas do rei, começou o período da intercessão, as irmãs estavam ali orando, e eu estava sentindo que havia uma resistência no âmbito do espírito, porque a gente sente essa resistência. A irmã Juliana estava dirigindo o culto, e você via que até ela estava ali também travando, sabe, aquela batalha, porque quem está na direção, quem está pregando, quem está fazendo alguma coisa, tem que, ao mesmo tempo que você tem que dar conta da liturgia, da programação, você tem que estar ligado nas coisas do reino do Espírito. E você via que ela estava ali também naquela guerra. E depois, na hora que vocês começaram a dançar, para a honra e glória do Senhor, eu percebi no reino do Espírito que é como se aquela resistência tivesse sido rompida. Uau. A glória de Deus se manifestou de uma forma mais intensa à medida que vocês começaram a dançar. Tanto é que, se vocês podem assistir na live, você vai ver que depois, quando a Juliana volta na segunda parte do culto, até a maneira como ela está fazendo está fluindo de uma forma diferente. Depois a pastora Tatiane veio pregar, aí você vê que a coisa fluiu. Por quê? Porque houve um rompimento através da adoração do Ministério de Dança. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é, sim, um instrumento de louvor, de adoração, de batalha espiritual. Yeah. E é bom, Poli, que você tenha essa consciência, que você tenha essa liberdade, essa espontaneidade para deixar Deus usar você. Sexta-feira mesmo a gente viu, né, também lá no culto dos jovens, ela estava lá dançando, foi Coisa mais muito linda. poderoso. E é só mesmo quem ainda é muito fechado quanto a isso, né, que já tem os seus preconceitos estabelecidos, é que não consegue perceber que há uma manifestação de Deus através do Ministério de Dança. E muitas pessoas querem colocar Jesus dentro de uma caixinha. Uma caixinha, Yes. né? A caixinha das suas preferências. Exatamente. E deixa de ser impactado através de várias formas de adoração. Até através de uma comida a gente pode sentir a presença de Deus. Yes. Não é só pregação, não é só cantar, não é só dançar, mas em várias formas a gente pode sentir o amor e a presença de Deus. Muitas pessoas querem colocar Deus dentro de um little box e é só aquilo que eles acham que Deus é. Aí deixa de ser impactado de uma forma poderosa através do Ministério de Dança e só tem aquela experiência pequena com Deus. Isso é muito interessante que você falou, porque a questão é, muitas pessoas realmente fazem isso o tempo todo, mas a pergunta é, e se Deus quiser sair da sua caixinha? Ele ainda vai ser Deus para você? Porque ele vem fazendo, Jesus, ele vem quebrando muitos conceitos desde o Antigo Testamento. E foi exatamente isso que fez com que os que eram para receber não o receberam. Porque eles queriam Jesus dentro da caixinha deles. Aquele rei riquíssimo, que vem todo poderoso para salvar da forma que eles queriam ser salvos, da forma que eles achavam que era. Mas e se Deus não estiver dentro dessa caixinha que nós montamos para nós mesmos? E eu tô sentindo no meu espírito que tem alguém assistindo aqui. E por quê? Por causa da sua religiosidade,
você deixa de ter uma experiência poderosa com o Senhor. Uau. E talvez Deus quer te apresentar de uma forma diferente. Talvez você está pedindo a Deus uma experiência diferente, mais profunda com o Senhor. Mas por quê? Você está querendo colocar Deus dentro da sua caixinha. Você não pode ter essa experiência com o Senhor. Então Deus está aqui para te dizer que abre o seu entendimento, abre o seu coração. Porque Deus quer te revelar um Deus que você nunca viu. Amém? Amém. E eu gostaria de também falar uma coisa. Vocês também têm que saber a pessoa, né, que te ensina. Porque o Ministério de Dança, para mim, já venho, né, desde o Brasil. Só que ficou leve aqui. Amém. Ficou bem leve aqui. Porque mesmo que, quando eu contei que meu pai tinha desviado, né, que eu fui conhecer o Ministério de Dança, meu pai, graças a Deus, voltou para a presença do Senhor. E ele me chamou até para abrir lá na igreja. A gente abriu na igreja o Ministério de Dança. Meu pai já voltou totalmente já diferente, aceitou a dança. E aconteceu um caso assim que eu gostaria até de comentar, em questão sobre isso, sobre a religiosidade. Eu tenho uma tia muito usada por Deus e ela, né, não gostava de jeito nenhum de dança. Misericórdia. Para ouvir Ministério de Dança, não gostava. E aí, quando meu pai chamou para mim dançar, ela falou, eu vou levantar. Ela estava na primeira fileira. Ela falou, eu vou levantar, eu não vou assistir. Só que quando ela levantou da cadeira, o Espírito Santo de Deus falou com ela, você vai sentar. E ela falou, eu não vou sair. E o Espírito Santo de Deus falou, você vai sentar, porque você vai ver agora a verdadeira adoração. E aí foi quando eu entrei, ela falou que ela não se aguentou de tantas lágrimas. Aleluia. Porque ela sentiu a presença de Deus de uma forma que ela não tinha sentido antes, através da dança. E o porquê que eu falo que aqui na The Life eu me transformei, o Ministério de Dança ficou leve para mim. Por que eu falo que hoje é o adorar a Deus? Por que hoje eu consigo mover, que o Espírito me mova de verdade, assim, de uma forma leve, de uma forma que eu choro naquele altar, que eu me derramo ali, que as pessoas vão falar, que é isso, meu Deus? Mas é a forma que Deus me move, que Deus me pega no colo, que eu não sei explicar, tão leve que eu saio. Eu vinha com a religiosidade, eu não dançava se eu não passasse uma maquiagem, eu achava que Deus não ia receber a minha adoração, porque eu não estava que eu estava de maquiagem, então falavam que eu não podia usar maquiagem, nem brinco, nem nada, e eu não conseguia colocar aquilo para adorar. Hoje eu consigo passar uma maquiagem para adorar o Senhor, e hoje, com maquiagem, eu adoro o Senhor, e hoje eu sinto, de verdade, Deus na minha vida. Hoje eu vejo pessoas chegarem perto de mim e falar assim, Poliana, menina, o que você tem? Que eu sinto Deus quando você dança. E quando eu não usava uma maquiagem, quando eu não usava um brinco, quando eu achava que os passos tinham que ser forçados, quando eu achava que Deus ia receber através de um brinco, de uma maquiagem, eu não sentia o que eu sinto hoje. Então, essa questão que você falou sobre religiosidade é muito, muito séria, porque a religiosidade evita, não nos permite conhecer o verdadeiro Deus. Ela não nos permite, ela fecha, é como se fosse uma parede dentro da gente. E aqui, gente, é sério, nosso pastor ele nos ensina muito sobre o relacionamento com Deus. E hoje eu não posso falar que eu estou 100%, mas eu estou caminhando. Tá no caminho certo. Estou no caminho certo. E eu vejo que eu estou no caminho certo quando eu estou naquele altar, pastor. E, ai, meninas, eu choro. Eu entrego uma dança, eu entrego uma adoração para Deus e eu sinto Ele comigo. É como se Ele estivesse dançando junto comigo. É como se eu tivesse ali um amor que eu nunca senti na vida. Então, a dança, ela é libertadora até para quem está dançando. Ela nos liberta, ela nos cura. Uau. Então, Meu Deus, sou tremendo. Isso que você falou me lembrou de uma coisa. Quando nós vemos a passagem de Jesus, depois que ele manda os discípulos irem primeiro, e a tempestade vem e eles estão no barco e Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles olham para Jesus e pensam que é um fantasma. Só que aí, agora imagina comigo, como se aquele barco fosse a nossa vida. Como se aquele barco fosse essa caixinha que nós queremos que Deus entre nele. Queremos que Jesus se encaixe dentro dele.
E se Jesus não quisesse entrar no nosso barco, mas na verdade quisesse nos chamar para fora? Uau. Nós seríamos essas pessoas a sair do barco e caminhar sobre as águas? Assim como Pedro fez? Mesmo achando que parte dele duvidava, tipo assim, será que é um fantasma? Yeah. Será que você se manteria nesse barco da religiosidade? Ou você aceitaria o convite de Jesus para sair dessa caixinha e andar sobre as águas? Yes. Uau. Porque Jesus tem algo maior para todos. Verdade. Yes. Né? Glória a Deus. E, cara, olha, eu aqui, amiga, já tô... Eu também. Foi informação, se você aí não sentiu, meu Deus. Já Glória a Deus. mandou? Você já mandou pra aquela pessoa que você gosta? Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir esse podcast, cara. Gente, é forte. Eu conheço, eu mesmo vou mandar pelo menos uns 20. Você falou 10, eu vou multiplicar aí. Uns 20. Então, gente, de verdade, muito obrigada, amiga. Foi um prazer. Muito obrigada, pastor. Muito Que gostoso. excelência, que honra nós podemos ver não apenas o que eu penso, não o que a Lelê pensa, não o que você pensa, mas o que a Bíblia diz. Porque é sobre isso. É para isso que nós estamos aqui. Para mostrar além de nós. Mas o que realmente importa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito obrigada, Poli. Obrigada a você. De Obrigada, coração. Eu gostei Uma de ter um honra. pastor. Nossa, eu comentando. super amei! Trazendo, sabe, eu amei. Não quero mais deixar aí, mano. Ei. Eu gostei, porque às vezes pastor. surge aquela dúvida, tipo, onde será na Bíblia? Pastor. Aí, minha Bíblia, tipo assim, vamos para a Peraí, cabeça a do Bíblia. pastor. Amiga. É bom demais estar aqui, gente. Bom demais estar com vocês e ver a alegria, a vibração de vocês. A Bíblia diz assim, pô, olha, onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Sexta-feira, o culto de jovens lá em Norco foi muito poderoso. Muito. E um dos momentos que a gente sentia a glória de Deus é quando essa moça estava dançando. Meu Deus. Yeah. E a gente olhar e ver Poliana dançando de calça jeans, rasgada no joelho. Eu olhei e disse, agora tá liberta. Agora Jesus completou a obra. Porque ela era cheia de coisas. Verdade. Eu não posso maquiagem, eu não posso isso. Eu disse pra ela, quem disse que você não pode, filho? E eu cheguei perto do pastor e falei assim, pastor, eu dancei de calça rasgada, o senhor viu? Ela tava soltinha. Yes. Soltinha na Glória unção a de Deus. Deus. E a gente precisa entender, queridos, que o que Deus requer de nós é uma vida de santidade. Yeah. E a santidade é muito mais do que aquilo que as pessoas mostram do lado de fora. Yeah. Mas é a essência que elas carregam do lado de dentro. Porque existem pessoas que, se você olhar para elas do lado de fora, você vai ter aquela visão que Jesus teve. Sepulcros caiados. Tem cara de crente. Tem gente de jeito de crente. Roupa de crente. Só não é crente. Yeah. Mas o coração tá cheio de rapina. Enquanto existem pessoas que você olha para elas do lado de fora, elas não carregam esses estereótipos que alguém disse que tem que ser. Eu sempre falo na nossa escola de profetas, criou-se, né, um estereótipo acerca de quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque se chega na igreja e vê uma irmã de coquinha, aquela ali é de Deus. Aí você vê uma irmã de cabelo solto, assim como essa, bonita, não é de Deus. E a careca não é. A careca de coque. Você já pensou? A careca desviou. Já pensou? E Verdade, existem coques a serviço do diabo. Meu Deus. E existem madeixas assim soltas a serviço de Deus. Glória a Deus. Porque isso é que faz a diferença, é o quanto de Deus nós carregamos. E não o quanto de Deus a gente quer dizer para os outros que tem. Yes. Seja Deus glorificado pela vida de vocês. Deus abençoe. Foi uma alegria estar aqui, viu? Amém. Mas espera aí, não vamos encerrar ainda não. Porque assim como todos os nossos convidados, Poli, deixa uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Seja um conselho, seja um exemplo que você teve na sua vida. Deixa uma mensagem para eles. Então, pessoal, não viva uma vida da religiosidade. Não se limita ao que as pessoas falam para vocês. Leiam a Bíblia, aprendam, vai na profundidade em Deus. Seja profundo, tenha relacionamento em Deus.
porque isso faz muita diferença na sua vida. Não viva pelo que falam, vivam pela Bíblia, pela palavra, profundidade em Deus, que vocês vão conhecer o verdadeiro amor. Amém. Que lindo. Glória a Linda, Deus. gente. Vai, amiga, termina aí pra gente, porque eu já tô sem palavras. Não, isso não acredito, gente. Não. A irmã nunca está sem palavras. E você que está nos assistindo, não esquece de deixar um comentário aqui. E curte e compartilhe com mais 20 pessoas também, né, amiga? Ah, tá aprovado, já aumentamos o número. Vem comigo, eu vou ter que mostrar os prints, que agora o diretor tá vindo de... Verdade, mas muito obrigado por estar aqui junto com a gente. E que Deus te abençoe. Amém, tchau, tchau.